Oi pessoal, aqui é a Lana do BO Literatura e no vídeo de hoje a gente vai voltar com uma resenha de uma das minhas autoras favoritas no momento, e já faz bastante tempo que ela é favorita do momento, que é uma autora super conceituada, muito renomada, que é nada mais nada menos que a rainha do crime. Estamos falando de Agatha Christie. Eu gosto muito dos livros dela. E no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre Convite para um Homicídio, que é o meu primeiro livro da Miss Marple. Eu tava muito animada para fazer essa leitura e para vir falar aqui no canal sobre esse livro, que é um livro que parece ser um pouquinho mais gordinho do que os outros, mas acho que é mais ou menos a mesma quantidade de páginas. A Agatha Christie tem essa característica que são ali livros não muito grandes, gostosos, que você lê um pouco mais rápido, mas que não deixa assim de ser uma leitura muito gostosa de fazer. Então, vamos lá comentar um pouco sobre esse primeiro livro da Miss Marple. É primeiro livro para mim, não para quem tá lendo em ordem cronológica. Eu não me lembro agora, mas a Miss Marple aparece, acho que alguns 3 ou 4 livros antes de Convite para um Homicídio. Esse aqui foi publicado, acho que em 1950, e ele tá ali entre o... Eu não sei nem falar isso, mas eu acho que é 50º, ali é o livro de número 50, publicado pela Agatha Christie. Então tem muita coisa que já passou pela ponte quando a gente teve Convite para um Homicídio. Se eu estiver falando uma data ou um número errado, eu coloco aqui para vocês a correção, porque eu pesquisei isso já faz um tempo, então talvez eu possa ter confundido, porque, nossa, eu tive Covid e já faz tempo, mas a minha memória tá muito ruim. Eu tô tendo que fazer várias anotações para conseguir lembrar das coisas, mas tudo bem. A premissa desse livro, ela é bem engraçada e muito interessante porque realmente acontece um convite para um homicídio. Esse livro se passa em um vilarejo, assim, uma cidade pequena, ali no interior dos Estados Unidos, não, no interior da Inglaterra. Eu não me lembro exatamente em que região, mas é aquele tipo de cidade pequena em que todo mundo conhece todo mundo. Esse livro ele se passa numa época do pós-guerra, então as pessoas estão reconstruindo algumas coisas. Eu acredito que nessa região não tenha tido grandes acontecimentos da guerra, mas mesmo assim eles ouviram falar muita coisa, eles viram muitas notícias, as pessoas ficam um pouco assustadas, então eles ali estão naquele momento de que o perigo acabou, as pessoas estão se reerguendo. Eles passam, né, até por um processo de racionamento de comida. Então, tem ali algumas coisas que são comentadas um pouco mais por cima, nada muito absurdo, porque quando esse livro foi escrito, era o que as pessoas da época estavam vivendo, então não tinha necessidade de explicar tanto assim. Para nós, que estamos numa época muito diferente, a gente fica ali, nossa, olha só que coisa interessante. Isso me chamou um pouquinho a atenção durante a leitura desse livro. E aí que os habitantes aí desse pacato vilarejo se chama Chipping Clargon, um negócio assim. Vou deixar aqui o nome para vocês, eu acho que seja fictício. O jornal foi entregue na casa de todo mundo, como sempre, e eles têm um jornalzinho ali mais local, que é apelidado de A Gazeta. E aí, esse jornal foi entregue em várias casas, e quando as pessoas passaram ali pela uma coluna ali do jornal, estava lá um convite para um homicídio em Little Paddocks às 6h30. E aí todo mundo ficou extremamente surpreso e curioso para saber o que significa isso. Mas como assim? O que vai acontecer? E aí que vários moradores começaram ali a pensar que poderia ser um jogo, alguma brincadeira, talvez uma brincadeira de mau gosto, não sei. Lá em Little Paddocks, que é essa casa onde foram convidados para um homicídio, mora ali a senhora, eu sempre esqueço do nome dela, mas é a Letitia,
E aí o sobrenome dela é Blacklock. Isso, a senhora Blacklock. Ela mora com dois sobrinhos, que na verdade são primos bem distantes, o Patrick e a Julia. Ela tem uma amiga também, que é a Dora, que vive com ela, e uma inquilina. Ela aluga um quarto para uma outra moça, que no momento eu esqueci o nome dela. E essa outra moça, ela trabalha fora e apenas aluga ali um quarto para ficar. Então são 5 pessoas. Eles estão lá de boa tomando café da manhã e também leem no jornal esse convite. A Dora e a Letícia, elas são senhoras mais velhas e a Dora é super preocupada com tudo. Nossa, ela é muito neurótica ali. Ela já começa a ficar desesperada. Mas a Letícia pega e fala para ela: não, deve ser alguma brincadeira. Algum dos meninos deve ter brincado com isso e provavelmente a gente vai receber um monte de gente hoje, porque provavelmente todo mundo vai vir para descobrir do que se trata isso. E realmente, como a Let, como os amigos chamam, falou, várias pessoas aparecem na casa dela para ver do que se trata e todo mundo fica meio com cara de ué, porque ninguém tem essa resposta específica. E aí, ela tá ali servindo um café da tarde para eles, e de repente as luzes se apagam, entra uma pessoa e anuncia meio que um assalto. De repente, eles ouvem tiros e uma pessoa morre. E é assim que começa o convite para um homicídio, com realmente esse convite e um homicídio. E aí que entra a polícia, a investigação. Então, eles têm ali um inspetor que vem de fora para fazer essa investigação, a polícia local. Na cidade também tem um Sir Henry, e ele foi daquela polícia famosa da Inglaterra, que agora eu não lembro o nome, vou deixar escrito aqui para vocês. E aí ele tem uma senhorinha que é amiga dele, que por um acaso tem parentes que moram ali nesse vilarejo, e ela veio para fazer um tratamento médico ali perto, e ela ouve falar sobre esse crime e resolve dar uma mãozinha para eles. E quem é essa adorável senhorinha? Miss Marple. Miss Marple realmente é uma senhora bem idosa, com uma carinha de vovó mesmo, que não dá deixas para ninguém de que seja tão lúcida, tão esperta e ela é tão meticulosa nos detalhes. Ela lembra muito Poirot nessa parte de que você lê uma passagem da história e você não pega muito bem os detalhes, ou então eles até te intrigam, mas você não sabe dizer ao certo como que aquilo vai se encaixar dentro da resolução do crime. E a Miss Marple, ela traz essa resposta com muita sutileza, bem encaixadinho ali, e você fica, nossa, mas eu sabia, mas eu não sabia. Algumas partes do livro me deixaram com essa sensação, porque são detalhes muito simples que já deixam uma pulguinha atrás da orelha, mas você pensa assim, ah não, tá tudo bem. E de repente a Miss Marple traz ali ela explica como que ela chegou na conclusão do que ela pensou e se passa ali pelo que você tinha ficado meio na dúvida, mas você achou que fizesse parte ali da história, que não fosse nada disso. Isso foi uma percepção minha lendo por uma questãozinha, eu fiquei na dúvida, mas eu achei até que fosse algum, não sei, algum errinho, alguma coisa, e não, fazia parte da resolução do crime. Eu fiquei muito, meu Deus, como eu deixei isso passar. E esse livro, ele é todo assim, você vai lendo, ele tem camadas e camadas e camadas e camadas. E porque o mistério, ele gira em torno de quem queria assassinar a Letty, porque foi na casa dela o convite para um homicídio, então talvez ela seja a, a vítima ali. E de repente tem uma pessoa morta. E vem a necessidade de investigar esse outro assassinato que ocorreu e também de tentar entender quem poderia querer matar a Letty, ou se ela é mesmo a. Ai, como fala quando alguém é. Tipo assim, a vítima, sabe? Ela é ali quem eles querem matar. E aí a gente vai fazendo essa investigação. Eu fui ticando mais ou menos quem poderia ser o culpado ou não. E é muito interessante você ir acompanhando
e aos poucos você ir trocando de ideia e depois voltando para quem você achou que era no começo e depois indo para outro personagem, é muito legal. E a ordem de investigação que a Agatha Christie ela constrói nos livros, eu gosto muito, deixa a gente bem envolvido e muito curioso para saber o que vai acontecer. E você vai lendo e você não percebe que você tá lendo um livro de tantos anos atrás, né? Escrito há tanto tempo, o que às vezes deixa uma impressão de que vai ser uma leitura diferente, vai ser uma leitura difícil. E não, os livros da Agatha Christie são muito, não sei se seria certo dizer fáceis de ler, mas eles são fáceis de ser compreendidos e são gostosos de acompanhar o caso. Acho que isso é o que ela criou ali há tanto tempo e o que deixa as histórias dela não caírem no esquecimento e, na verdade, serem tão famosas até hoje. A gente tem aí lançamentos de adaptações até hoje de livros da Agatha Christie, isso que eu acho o mais interessante. Eu não quero falar spoilers, nem entrar em muitos detalhes sobre a história, porque a intenção é apresentar esse livro para vocês e que vocês leiam também, que descubram esse mistério através, né, da leitura do livro e não aqui pelo vídeo, porque isso sim que é o mais gostoso, você tá lendo e sem saber o que vai acontecer e ser ali surpreendido ou não, né? Tem gente que é muito inteligente e mata o mistério ali, mas mesmo assim é muito gostoso fazer essa leitura. Eu pretendo trazer mais vídeos da Agatha Christie aqui pro canal, eu gosto muito, e agora eu tô... Sempre que eu leio um livro da Agatha, eu fico muito animada pra ler mais e mais, mas tem muita coisa pra ler também, né? Então, assim, não vamos impor metas, eu já tentei trabalhar com muitas metas aqui no canal, e eu já vi que não dá certo pro tipo de leitora que eu sou. Então, a gente vai ficar em aberto, e aí, conforme eu for lendo, eu venho trazendo as resenhas aqui pro canal. Eu quero também fazer um livro mostrando tudo que eu já li e os livros que eu tenho da Agatha Christie. Tem algumas edições legais. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtem Agatha Christie, comentem ali qual é o livro favorito de vocês da Agatha. Se vocês são Team Poirot ou Team Miss Marple. Comentem aqui nos comentários pra gente ir conversando sobre essa escritora maravilhosa. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com quem gosta de leitura e também com quem vocês querem que comece a gostar. Quem sabe aí não é um pontapé para as pessoas começarem a ler. E se inscrevam aqui no canal para não perderem nada que vem por aí. Tchau, tchau, pessoal!